Em Brasília, 9h02. Em Assis também, 9h02. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Aqui, Português Livre para falar. Diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, interior do estado de São Paulo. A partir de agora, meia hora de conversa com o Português 13.000, candidato a vereador em Assis, interior do estado de São Paulo. Muita notícia, muita informação, muitos comentários, muita opinião. Você é meu convidado, você é minha convidada para Português Livre para falar. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Como é que estamos? Tudo bem? Como é que estamos nesta terça-feira, dia 27 de outubro de 2020? Uma terça-feira e que começo, claro, mandando parabéns a uma pessoa muito especial na minha vida, minha querida filha Iris, completando mais um aniversário hoje. Ela que mora e é advogada na vizinha cidade de Marília. Parabéns, filha. Papai te ama. Um beijo no coração. Parabéns, parabéns. Mais um ano de muita felicidade, mais um ano de muito trabalho. Parabéns, filha. Parabéns. Um beijo no seu coração, viu, filha? Papai te ama e muito. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Terça-feira, cá estamos em Assis, interior do estado de São Paulo. Paulo Almeida, bom dia. Cida, bom dia. Meu grande amigo Marco Antônio Faria, lá na vizinha cidade de Cândido Mota. Cândido Mota que ontem completou 97 anos. 97 anos. Completou ontem a nossa querida vizinha cidade de Cândido Mota. Parabéns ao povo cândidomotense. Ontem, inclusive, já falei com o prefeito Roberto Bueno, dei a ele os cumprimentos em nome dele. Cumprimento mais uma vez toda a população da vizinha cidade de Cândido Mota. 97 anos de vida administrativa. Parabéns, povo de Cândido Mota. Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Nós estamos na primavera brasileira. A temperatura ontem teve ameaça de chuva, né? Ficou só na ameaça em Assis. Algumas cidades da região nós tivemos chuva registrada. Em Assis, ontem não tivemos chuva. Um abraço, Marco Antônio Faria, lá em Cândido Mota. Dona Elza, bom dia. A Cida está cumprimentando a Iris também, a Dona Elza também. Obrigado, viu? Transmitirei os cumprimentos à minha filha pela data natalícia. Dia 27 de outubro se comemora o dia do engenheiro agrícola. E hoje, terça-feira, você sabe, minha amiga, você sabe, meu amigo, que nós temos feira livre na Praça da Mocidade, em frente à Prefeitura Municipal de Assis. Lá acontece a Feira Livre, banana, pepino, melancia e pastel na barraca da Dona Letícia. A Dona Letícia já está lá com a sua barraca de pastel para atender a freguesia. Feira Livre hoje, portanto, toda terça-feira, né? Em frente à Prefeitura Municipal de Assis, na Praça da Mocidade. Um abraço para Maria Cristina Rodrigues Arantes, sempre acompanhando. Tá lá na Vila Operária, na Rua Boava. Muito obrigado a Dona Elza. Eu já falei, muito obrigado. Bem, terça-feira temos muita coisa. Vocês já perceberam que o clima está esquentando na eleição em Assis, né? Eu quero distância desse povo. Quero distância desse povo que age com truculência, com violência, seja física, seja virtual. Que agora começaram também as pancadas virtuais, né? Redes sociais. Eu quero ficar longe disso, continuar fazendo o meu trabalho aqui, dando as notícias, fazendo o meu comício particular aqui na sua casa, falando do que eu penso, daquilo que eu acho que deveria ser para a cidade. Vamos lá, não vou entrar de jeito nenhum nesse joguinho baixo, vil, rasteiro, que já tenho percebido por aí.
O JA, o Jornal de Assis, nesta terça-feira, traz com tristeza a notícia da morte de um funcionário da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista. Ele estava com seu carro na madrugada de segunda-feira, ontem, quando bateu num cavalo. O cavalo estava solto na pista e ele bateu no cavalo e, em razão dessa pancada, o cavalo chegou inclusive a quebrar o para-brisa do veículo e ele teve traumatismo craniano. Infelizmente, faleceu ontem na cidade de Paraguaçu Paulista, ontem por volta de 10h30 da manhã. O Iago Henrique de Jesus Ferreira, ele estava com seu veículo Polo, quando teria tentado desviar, mas bateu no cavalo. O cavalo morreu já na hora da pancada. Ele foi levado para a Santa Casa de Paraguaçu Paulista, mas infelizmente acabou falecendo ontem, vítima de traumatismo craniano. Essa questão de cavalo, de animais pequenos ou de grande porte, soltos, seja na rodovia ou seja na cidade, é algo que precisa ser equacionado. Em Assis nós temos esse problema também. É comum a gente encontrar principalmente cavalo, às vezes amarrado em alguma árvore, em algum poste, em alguma placa, mas muitas vezes soltos por aí afora. Tem cavalo que é usado para puxar carroça, tem outros cavalos que não é usado para essa finalidade, mas está aí solto pela cidade. Mas me traz aqui uma preocupação que, me parece, os administradores não têm tido sensibilidade para resolver, que é a questão dos animais abandonados, cavalos, ou mesmo os de pequeno porte, cães, gatos. E esses animais, quando são abandonados ou são vítimas de maus tratos, não tem o que fazer em Assis. O poder público não tem nenhuma ação para fazer, nem lugar para levar esses pobres e indefesos animais, sejam de porte grande, médio ou pequeno. Por exemplo, quando o Corpo de Bombeiros atende a alguma ocorrência envolvendo cachorro, gato, cabrito, cavalo, que é vítima de maus tratos, o Corpo de Bombeiros não sabe o que fazer. Não tem para onde levar. Não tem. Não tem nenhuma política pública na cidade de Assis em defesa dos animais. Promessa, agora vai ter de monte, né? Promessa agora vai ter de monte. Esse problema existe desde o século passado, mas ainda não tivemos nenhuma ação concreta do poder público, ou seja, da Prefeitura Municipal, para resolver esse problema. Então, quando o Corpo de Bombeiros é chamado para atender uma ocorrência envolvendo um animal abandonado ou vítima de maus tratos, não tem o que fazer, não tem para onde levar. Nós temos aqui em Assis um serviço de boa qualidade, que é a APAS, a Associação de Proteção dos Animais Silvestres. Trabalho feito lá pelo Marinho, pela sua esposa, mas isso para animais atropelados em rodovia, jaguatirica, qualquer outro tipo de animal. Esses animais considerados domésticos ou do ambiente urbano, em Assis, quando vítimas de abandono ou vítimas de maus tratos, não tem nenhuma política de proteção a esses animais. Não tem. Nem sequer um local para abrigar temporariamente, provisoriamente, um animal abandonado. Então é comum a gente encontrar, por exemplo, cães abandonados. Uma cadela deu cria e tem lá aquele monte de filhotinho. Se não fosse a ação solidária de muitas pessoas, aqueles filhotinhos provavelmente morreriam ali à míngua, sem ter o que comer, sem ter o que beber, a não ser a alimentação fornecida pela própria mãe. Não temos em Assis nenhuma política para a proteção de animais, nem sequer para abrigo provisório.
Tivemos algumas experiências que não deram resultado, tanto que acabaram, mas a população animal em Assis aumenta a cada dia. E o número de cães, gatos e cavalos abandonados ou vítimas de maltrato aumenta também a cada dia. E nós não temos nenhuma política sequer para abrigar esses animais provisoriamente, infelizmente. Fica aqui uma cobrança, mais uma vez, se eleito vereador, assumo o compromisso de continuar fazendo essa cobrança, porque a política pública de atendimento à população animal também deve ser uma das políticas do prefeito eleito. Ações concretas, não discurso. Eu adoro animalzinho, eu tenho meu cachorrinho em casa, eu tenho meu gatinho em casa, mas não tem nada. O centro de zoonose que há tanto tempo se cobra, mas há tanto tempo se cobra, nada. Malemar fazem aí um censo animal, malemar fazem uma campanha de castração, mas uma política de atendimento à população animal em Assis inexiste. Então fica aqui mais uma vez essa cobrança. E na vizinha cidade de Paraguaçu Paulista, retomando a notícia que está no Jornal de Assis, é exatamente essa. Um animal, um cavalo, solto à beira da pista, acabou provocando esse acidente. E é comum, infelizmente. Eu já fui vítima de um acidente, não me feri, mas o carro em que estava se acidentou quando íamos transmitir uma partida de futebol lá para o lado de São José do Rio Preto, e uma espécie de um javaporco, escapou de uma propriedade e bateu na frente do carro que nós estávamos. Na frente. Por sorte, era uma perua Kombi, porque se fosse um carro menor, provavelmente esse animal teria batido no para-brisa, como aconteceu neste acidente aqui ontem pela madrugada, em Paraguaçu Paulista, que vitimou fatalmente um rapaz funcionário da Prefeitura Municipal de Paraguaçu, o jovem Iago Henrique de Jesus Ferreira, de 28 anos de idade. Uma pena, uma tragédia, uma tristeza, ou seja, mais esse acontecimento. Infelizmente, isso não é raro, acontece costumeiramente e, infelizmente, mais uma vida se perdeu, uma vida humana e uma vida animal. Então, lembrando aqui que nem vacinação antirrábica teve esse ano, mesmo com pandemia, nem vacinação antirrábica não teve na cidade de Assis, que deveria ser no mês de agosto, né? Campanha de vacinação nos animais em Assis, já estão escrevendo aqui, faz 2 anos que não acontece. Ou seja, lembrando que nós temos um vice-prefeito veterinário. Só para lembrar. É vice-prefeito até o final do ano de 2020. Ele pretendia ser candidato a vereador, mas acabou renunciando, teve problemas, o pedido de impugnação da sua candidatura, enfim. Mas o Márcio, veterinário, até dezembro, é vice-prefeito de Assis. E não tivemos nenhuma ação concreta, política de proteção à população animal na cidade de Assis. É uma pena. Está no JA, está no Jornal de Assis, essa é a manchete. Por falar em vacinação, eu tenho aqui uma notícia que a vacinação, muito importante por sinal, a campanha de vacinação contra o sarampo termina nesta sexta-feira, dia 30. A Prefeitura de Assis, através da Secretaria da Saúde, informa que a campanha nacional de vacinação contra o sarampo termina nesta sexta-feira. Já foi prorrogada inúmeras vezes e agora, mais uma vez, tem essa data limite, dia 30 de outubro, sexta-feira. Devem se vacinar crianças de 6 meses. Mamãe, papai, vamos levar a criança para vacinar? Vamos combinar? Tá feito? Toca aqui. Vacinação contra o sarampo para crianças de 6 meses até 11 meses, 11 anos, 6 meses, não, de 6 meses até 11 meses e 29 dias, com a imunização da dose D.
Crianças a partir de 1 ano e adultos até 29 seguem o calendário vacinal seletivo. Para adulto de 30 a 49 anos, a vacina é indiscriminada, ou seja, depende do número de doses que tem na caderneta, devem se vacinar. Quem ainda não se vacinou deve procurar as unidades básicas de saúde mais próximas. É fundamental a utilização de máscaras de proteção facial contra a Covid-19. Fundamental. É obrigatório, meu santo Deus. Não é fundamental, é obrigatório o uso de máscaras. Simples assim, obrigatório. Não tem um decreto estadual, não tem um decreto municipal dizendo que é obrigatório. Ainda mais numa unidade de saúde, a pessoa vai numa... eu não trouxe. Mas está escrito está escrito que é fundamental. Mas fundamental não quer dizer obrigatório. Então é obrigatório o uso de máscaras para comparecer a uma unidade básica de saúde e receber essa vacina contra o sarampo. Bem, minha amiga, bem, meu amigo, amanhã não, quinta-feira, acontece a audiência de instrução e julgamento do processo que ficou conhecido como a máfia das multas de trânsito em Assis. Quinta-feira agora, dia 29. Hoje é 27, amanhã 28, quarta-feira, quinta-feira, dia 29. Audiência de instrução e julgamento. O doutor Arnaldo Valderrama, juiz de direito, pretende dar a sua sentença já nesta quinta-feira, dia 29. Algo que deveria ser aguardado ansiosamente por toda a população, independentemente de ter sido ou não multado em 2017. E principalmente aqueles que foram multados injustamente devem estar atentos para saber qual será o resultado desse processo. Você acha que, no português, claro, vai acabar em pizza ou alguém será punido? Porque lesados já foram os motoristas e motociclistas que foram multados e que pagaram a sua multa lá em 2017. Para quem não se lembra, para quem não se recorda, em 2017, logo depois que o prefeito fez uma lei, mandou para a Câmara, que foi aprovada por unanimidade, isso no dia 8 de fevereiro de 2017, logo que assumiu, nem bem colocou a bunda na cadeira na prefeitura. Um dos primeiros projetos a fazer foi exatamente esse, que garantia uma gratificação de R$ 1,73 por multa de trânsito aplicada. Foi regulamentada a lei em maio, e em maio nós tivemos centenas de multas sendo lavradas, milhares de multas sendo lavradas na cidade de Assis. Milhares! E cada multa, R$ 1,73 no bolso do marronzinho. Está lá no Olerite. Aí inventaram uma história que aquele dinheiro foi dinheiro proveniente da entrega de carnê de IPTU, que não colou a história porque não teve como provar, né? Como que entregou carnê de IPTU se não tem o protocolo da entrega? Foi a pergunta feita para o delegado, foi a pergunta feita pelo promotor, e aí ninguém soube responder. Aí inventaram uma desculpa esfarrapada, que queimaram os documentos, como se fosse assim simples, queimar um documento público, e justamente o documento que a polícia queria ver. Justamente o documento que o Ministério Público queria ver. Sabe por que não queimaram? Porque não existe. Como você vai queimar uma coisa que não existe? Você já viu queimar algo que não existe? Não tem como, né? Mas queimaram, tá bom, onde queimou? Então entregou para quem? Vamos na casa de quem você entregou e recebeu. Não tem nada. Então inventaram uma desculpa esfarrapada que não se sustentou, e agora está sendo julgado. Na quinta-feira, nós tivemos audiência das testemunhas de acusação. E agora, quinta-feira, vai ser boa a audiência, viu? É virtual. Eu vou tentar descobrir qual é o link para acessar, porque, afinal de contas, toda audiência na justiça, quando não é de segredo de justiça, pode assistir. Não vai ser presencial, mas virtualmente dá para assistir. Vou tentar descobrir qual é o link para a gente acessar e ouvir o que vão falar.
porque tem autoridades que foram intimadas para serem testemunhas de defesa. Tô louco para ver o que falarão. Tô louco para ver o que falarão. Se vão manter a mesma versão apresentada na delegacia e no Ministério Público, agora na frente do homem da capa preta, doutor Arnaldo Valderrama, promete dar a sentença que pode derramar lágrimas daqueles que serão condenados. Ou continuarão derramando lágrimas daqueles que derramaram o suor do seu trabalho, do salário recebido para pagar multa lá em 2017. Será ou não feita justiça? Essa é a expectativa nossa. Acontece nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a audiência de instrução e audiência de julgamento do processo que ficou conhecido em Assis como a máfia das multas de trânsito. Processo que se arrasta desde 2017. Vamos aguardar, saber se realmente isso vai acontecer, se o calendário será mantido e se na quinta-feira, depois da manhã, o juiz dará a sentença ou não. É sentença de primeira instância, mas não deixa de ser uma decisão judicial, né? E que dependendo da sentença pode ter efeitos na campanha eleitoral. E como pode? Tanto a favor como contra. Por que pode ter? Porque é um ato administrativo que está sendo julgado, praticado por agentes em primeiro momento, mas que podem ter outros envolvidos. Resta saber o que a justiça decretará, sentenciará. E a sentença judicial que sai na quinta-feira, de acordo com o doutor Arnaldo Valderrama, com certeza será muito explorada politicamente, por um ou por outros. Ou por todos. Claro, por que não? É um ato praticado na administração pública. Se todos forem absolvidos e ficar provado que não houve absolutamente nada ilegal, usarão os administradores atuais essa sentença para comprovarem toda a probidade, toda a honestidade dos atos públicos praticados. Se houver condenação, dependendo do tamanho da condenação e quem essa condenação atingir, serão os adversários. Eis aí um exemplo de administração improba, onde permeou pelos corredores do Departamento de Trânsito a corrupção. Será usado por um ou por outros essa decisão, essa sentença. E me parece que o juiz está interessado em dar a sentença. A defesa tentou de todos os jeitos adiar esse julgamento, essa audiência, pelo menos a primeira que aconteceu na semana passada, não conseguiram. Não sei se estão tentando também adiar essa audiência que está marcada para quinta-feira. Agora, se conseguirem adiar, ficará provado que alguém está com medo da decisão. Alguém está com medo da sentença. E diz o ditado que quem não deve, não teme. Então, esperemos que justiça seja feita. Claro, minha amiga, claro, meu amigo, respeitado todo o direito de defesa, todo o direito ao contraditório, para que seja feita justiça justa. Não dá para condenar e não dá para absolver sem prova, sem o direito a todos no processo se manifestarem. Da mesma maneira que o promotor de acusação se manifestou, juntou suas testemunhas, que já foram ouvidas, agora será a vez da defesa levar lá suas testemunhas de defesa, e me disseram que tem até autoridade importante como testemunha de defesa para ser ouvida, que foi arrolada no processo. E a audiência, repito, está marcada para essa quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Atrações com certeza não faltarão, a começar pelo depoimento das autoridades envolvidas e que são testemunhas de defesa dos 8 réus nesse processo que ficou conhecido popularmente em Assis como a máfia das multas de trânsito. Por falar em trânsito, me chamou a atenção, no final de semana, eu tenho dado umas escapadas aí, mas sempre com máscara
e com todo cuidado, sem aglomerar, sem fazer festinha, sem ir churrasquinho. Tem dado umas escapadinhas de vez em quando. E no final de semana, eu fui lá no Jardim Eldorado. Jardim Eldorado. Basta! Agora um monte de candidato vai. Eu sempre tenho ido lá, porque tem muitos ouvintes do programa que vira e mexe, pedem a nossa intervenção, e a gente sempre está lá. Além de amigos que tenho, que moram no Jardim Eldorado. Mas, o que me chama a atenção, continua chamando a atenção, é a discriminação que o poder público, que a prefeitura faz, e do tratamento que se dá à região central e à região periférica, a periferia de Assis. Um deles é gritante. A prefeitura gastou milhares de reais, para colocar placas de trânsito com o nome da rua. Muito bem, é necessário, para que a população saiba localizar com maior facilidade a rua que procura. Agora, o que é muito interessante é a diferença de tratamento que se dá para a região central e para a periferia de Assis. Meu santo Deus, qualquer cidadão em Assis sabe onde é a Avenida Rui Barbosa. É a principal avenida da cidade. Qualquer cidadão em Assis sabe onde fica a Avenida 9 de Julho, que é a segunda mais importante avenida da cidade. Qualquer cidadão sabe onde fica a Rua Floriano Peixoto, a Rua Esmílio Vasconcelos. São ruas que estão no centro da cidade. E essas ruas que estão localizadas no centro da cidade e que todo mundo sabe onde fica, tem placas novas com a identificação, com o nome da rua, o número do CEP, tá tudo lá. Mas na periferia, aqui onde as pessoas precisam achar o endereço, carteiro, entregador de produtos, cobrador, porque cobrador às vezes é bom até nem achar, né? Mas cobrador, enfim. Quando você precisa ir numa casa, de uma rua da periferia, ou você procura no mapa antes, ou porque senão você não chega. Porque é incrível a diferença de tratamento. As ruas centrais, que todo mundo sabe onde fica, tem placas bonitas com cano. O que gastaram com cano e com placa é um absurdo. Aliás, eu não sei se tem algum esquema diferente que a gente não saiba, envolvendo prefeito e indústria de placas de trânsito. Porque eu me lembro que anos atrás, numa administração anterior, colocaram aqueles adesivos colados no poste. Tente, minha amiga, tente, meu amigo, ler hoje, encontrar algum adesivo daquele que seja possível ler o nome da rua. Já desbotou. Com o tempo, com a chuva, com o sol, não dá para ler mais nada naquela placa. Mas o dinheiro entrou, né? O dinheiro entrou. Pagaram bem. O prefeito gastou uma grana, pagou para o dono da firma. O serviço de porco foi feito, porque passados alguns anos perdeu o serviço. Mas o dinheiro, não perdeu o dinheiro, né? E agora também foi muito dinheiro. Para cano, para placa, para... É muito dinheiro. Agora, é muito dinheiro no centro. E quem mora no bairro também deveria ter o mesmo direito dos comerciantes e moradores do centro. Então você vai no Assis 3. Estive no Assis 3 também no final de semana. E para achar a rua no Assis 3? Não tem placas. Simplesmente inexiste placa de denominação da rua. Então... chegou a hora de alguém começar a pensar em administrar de fora para dentro. Porque o centro sempre é bem cuidadinho. O centro, onde está banco, onde está farmácia, onde está a maioria das lojas, os comerciantes, aí está tudo até que melhorzinho. Mas e pro povão? Rua não tem nome. Número tudo embaralhado para você encontrar. Ou seja, se não tiver alguém para cobrar que isso seja feito, fica todo mundo dormindo em berço esplêndido. É o nosso compromisso também cobrar que essa denominação, que essa colocação de placas com o nome de rua, que é feita exemplarmente no centro, chegue também na periferia.
O morador do bairro tem o mesmo direito que o comerciante ou morador do centro da cidade. E quem precisa e quem vai procurar uma casa na periferia, nos bairros mais distantes, pena, sofre para conseguir localizar. Bem, minha amiga, bem, meu amigo, nós estamos chegando ao final do Português Livre para Falar e a gente sempre termina com aquela triste, mas necessária informação. São 9h33. Sepultamentos programados para Assis nesta terça-feira, dia 27 de outubro. O senhor Domingos Mateus Neto, de 74 anos, que morava na rua São Carlos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento não foi definido ainda. A senhora Cleusa de Souza Oliveira, de 70 anos, que morava na rua Pedro Carrecondo, na Vila Ribeiro, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento não foi definido ainda. E o senhor Deoclésio Pedro da Silva, de 56 anos, que morava na rua Padre Gusmões. Velório acontece no Centro Funerário Pax, na esquina do Hospital Regional. Se você pretende saber o horário do sepultamento de alguma dessas pessoas, anote o telefone do cemitério municipal: 3324-9259. Repito, o telefone do cemitério municipal: 3324-9259, para saber o horário desses sepultamentos. Repetindo, senhor Domingos Mateus Neto, de 74 anos de idade, que morava na rua São Carlos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente. A senhora Cleusa de Souza Oliveira, de 70 anos, está sendo velada na rua Pedro Carrecondo. Morava na rua Pedro Carrecondo, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente. E o senhor Deoclésio Pedro da Silva, de 56 anos, que morava na rua Padre Gusmões, está sendo velado no Centro Funerário Pax. Para saber o horário do sepultamento, se já foi definido, basta você ligar no 3324-9259. Minha amiga, meu amigo, muito obrigado a todos pela audiência, pela assistência. Foi o Português Livre para Falar desta terça-feira, dia 27 de outubro. Parabéns, filha, mais uma vez. Parabéns, minha filha Iris, pelo aniversário. Parabéns mais uma vez. A você, minha amiga, a você, meu amigo, aquela tradicional recomendação: vai sair de casa, use máscara, continue se protegendo, não faça igual os caras de pau que não usam máscara. Use máscara para se proteger e proteger aos que você ama e aqueles que você tem contato. Muito obrigado, minha amiga. Essa transmissão Português Livre para Falar é de minha responsabilidade. Eu sou o Reinaldo Nunes, o Português, sou candidato a vereador com o número 13.000, tá ali atrás. Se você ainda não decidiu, Português Vereador 13.000. Se você gostou do que ouviu, Português 13.000. Se você gostou do que assistiu, Português 13.000. Muito obrigado a todos pela audiência. Prometemos voltar hoje às 7 da noite. Quando às 7 da noite você ouvir em Brasília, 19 horas, é porque o Português estará livre para falar mais uma vez. Um abraço, minha amiga. Tchau. Fui.